Boa noite, meus amigos. Pedindo desculpa aí aos seguidores que estavam acompanhando a exposição, a postagem ao vivo, né? Nós tivemos uma interrupção aqui por um barulho de telefone infernal aqui no quarto do hotel. Então, infelizmente, desconcentrou aqui o seu amigo e estamos quase no final da live, mas enfim, isso é assim mesmo, acontece nas melhores famílias do Brasil e do Uruguai. Como nós dissemos no início, quem não ouviu, nós estamos aqui em Montevidéu, no Uruguai, e começando a live um pouco mais cedo, por motivo de viagem, e estamos num clima muito frio aqui, estamos em torno de 5 a 6 graus, e o nosso tema de hoje é sobre virose, né? E virose, principalmente viroses respiratórias, né? Acontece muito no inverno, no clima frio, né? Então, o clima daqui está sugestivo para a gente conversar a respeito disso. E as viroses em geral, né? São quadros, às vezes, obscuros, não muito claros, né? Que, às vezes, deixam pacientes e médicos perplexos com a evolução de um quadro, às vezes, um pouco complicado, demorado, né? E alguns pacientes, algumas pessoas, né, costumam brincar dizendo que a virose revela uma ignorância da medicina. Se o médico não sabe o que aconteceu, ele dá um rótulo de virose e acabou. E fica por isso mesmo. E não estão muito longe da verdade, não, porque o que acontece realmente é que nós temos milhões e milhões de vírus aí na natureza, muitos vírus patológicos, uns que produzem doença e outros que não. Entre os que produzem doença, nós não conseguimos catalogar até hoje todos os vírus. E não existem exames, por melhor que seja o laboratório, o país, o local, a cidade, o hospital, não tem exames para definir todos esses micro-organismos, para você definir que tipo de virose é. Então, muitas vezes você consegue definir um quadro como sarampo, mononucleose, enfim, uma citomegalovírus, algumas viroses específicas, sarampo, catapora, e do ponto de vista laboratorial, você pode fazer o diagnóstico confirmando a suspeita clínica. Em outros casos, você tem várias suspeitas e os exames não conseguem atirar. Quando não confirma nenhuma das infecções, os quadros são sobrepostos, os quadros de virose são muito semelhantes. Então, podem surgir várias hipóteses para o médico e ele tem que pedir vários exames, e quando nada dá positivo, pode criar um quadro de apreensão. Tem muitas viroses, muitos tipos de viroses, mas para fins de conhecimento rápido, de definição prática dos que são mais comuns, a gente pode dividir as viroses em viroses respiratórias, que são muito comuns, como já falei isso nessa época do ano, né? Inverno, os vírus ficam mais transmissíveis, as pessoas alérgicas pegam mais resfriados e transmitem vírus para as outras pessoas. Aliás, tocando nesse assunto, se você ainda não tomou a sua vacina para gripe, H1N1, nem para pneumonia pneumocócica, se você tem mais de 50 anos, fala com o seu médico, que ainda dá tempo de tomar, o inverno não começou ainda, só no meio da semana que vem, deu que tome antes do inverno, para produzir uma proteção, né? São vacinas muito eficazes, praticamente sem efeito colateral, e que protegem realmente as pessoas, adulto jovem e terceira idade, devem todos tomar. Consulta o seu médico para ver se você não tem contraindicação, enfim, mas é um momento ainda bom para tomar. Não deixa de tomar anualmente essa vacina. Da pneumonia, uma vez só. Toma uma vez pneumonia pneumocócica, que é uma bactéria. Se tomou uma vez, não precisa tomar mais para o resto da vida. Ela dá uma proteção permanente, né? Então, vamos lá. Viroses respiratórias, você tem rinovírus, você tem vírus do Covid, vírus H1N1, que é a influenza, tem uma série de vírus e que muitas vezes você faz o exame e define logo se é um Covid, se é um H1N1, e às vezes todos os exames são negativos. Você tem um quadro de virose respiratória por esse rinovírus que você não consegue detectar nem fazer o exame que comprove, e o paciente fica bom em 3, 4 dias sem nenhum problema. Tem umas quadros que são muito rapidinhos, muito rápidos, que o americano chama de 24-hour virus, que é o vírus de 24 horas. Ninguém sabe que vírus é esse. Acho que é um quadro que a pessoa tem um mal-estar, dor no corpo, parece pegar uma gripe, um pouquinho de dor de garganta,
falta ao trabalho, você dispõe, no dia seguinte ele acorda melhor, de tarde ele diz que já está bem, desapareceu. Rotulou 24, vírus de 24 horas, ninguém sabe o que é, o paciente ficou bom, a vida segue. Outro tipo de virose, viroses linfáticas, são as viroses de um quadro infeccioso geral que atacam, de preferência, os gânglios linfáticos, né, assim, as ínguas, como se diz, o leigo chama de íngua, né, os gânglios cervicais aqui, cadeia posterior e anterior, gânglios axilares, né, debaixo do braço, e gânglios inguinais. Na virilha, pode ser dolorosos ou não, tem uma série de doenças que causam isso, mononucleose, toxoplasmose, citomegalovírus, quer dizer, rubéola. Então, muitas doenças desse tipo, de virose ganglionar, a maioria delas você pode fazer o diagnóstico, outras você não consegue fazer e o paciente fica bom sozinho também. Viroses exantemáticas, que se acompanham de erupção cutânea, muito comum na infância, as crianças não vacinadas, ou no terceiro mundo, em lugares em que a vacina não chegou ainda, casos de sarampo, rubéola, catapora, casos de viroses da infância, comuns da infância, a maioria delas fácil de diagnosticar, você tem exame para definir, para confirmar, e o quadro em geral segue sem nenhum problema. Viroses gastrointestinais são os vírus que atacam o estômago, o intestino delgado e grosso, e pode dar um quadro de febre, náusea, vômito, diarreia, cólica. Não há história de ingestão nenhuma de alimento contaminado, né, nem suspeito, água está bem, não tem água contaminada, e o quadro, em geral, se resolve sozinho com tratamento sintomático, dieta e medicamento para diarreia, para cólica e para náusea. Às vezes, a virose intestinal dura bastante tempo, 2 a 3 semanas, que causa perplexidade, vários exames são feitos de fezes, de sangue, nada é encontrado, o paciente às vezes tem que ir para o hospital para tomar soro, para não ficar desidratado, e fica bom sozinho também, sem que você às vezes não consiga definir qual foi o vírus ou alguma bactéria que causou isso. Os exames são todos negativos. Finalmente, as neuroviroses, viroses que atacam o aparelho, o sistema nervoso, cérebro, meninges, né, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e a própria medula espinhal, né, a medula espinhal, que produz um quadro, em geral, de meningite, meningoencefalite, né, encefalite viral, em geral, associado com febre, muita dor de cabeça, intolerância à luz, fotofobia, a luz causa um incômodo muito grande, que piora a dor de cabeça, dificuldade de mexer o pescoço, rigidez na nuca, e causa perplexidade, porque o sistema nervoso é um órgão vital para a gente, né? Então precisa fazer alguns exames, definir repouso. Muitas vezes, felizmente, essas viroses são benignas e o quadro se resolve sem muita complicação. Falando de novo sobre todas as viroses, se esses quadros duram de 5 a 7, 8 dias, que é a maioria, que acontece com a maioria dos casos, né? O médico avisa o paciente, ele toma os cuidados, faz o repouso, toma medicação sintomática e, enquanto passa sozinho, acabou. Muitas vezes esses quadros se prolongam, as chamadas viroses lentas, que duram 4 a 6 semanas, 7 semanas às vezes. E aí o paciente mantém um quadro agudo com sintomas, não melhora e causa perplexidade, preocupação, o médico também fica achando o que está acontecendo, será que não deixa de pedir algum exame, faz aquela bateria de exames que tem para a primeira, segunda, terceira semana de febre, dor no corpo, erupção cutânea, gânglios, e tudo está negativo. Como eu falei no começo, nós não temos como definir nem diagnosticar todos os vírus que tem possibilidade de dar infecção no organismo humano. Então você fica com aquele diagnóstico de virose, né, entre aspas. Como é que eu sei que o doente vai melhorar, que o paciente vai ver que ele não está muito grave? Primeiro, se tem os órgãos vitais todos também, não tem nenhum órgão vital acometido, que é um bom sinal. Segundo, pelos exames clínicos e de sangue. O hemograma vai melhorando, os índices inflamatórios infecciosos do sangue, né, TIs, marcadores como PCR, VHS e outros, que vão dando a certeza para o médico e tranquilizando o paciente que ele está em fase de recuperação, que às vezes demora mesmo 3, 4 semanas e depois o quadro se resolve. Mas eu costumo dizer, né, é melhor você ter uma doença que você não sabe o que é e vai ficar bom, e fica bom, né, do que você ter uma doença que você sabe o que é, às vezes a doença é incurável, né? Então realmente a gente não sabe o que é, enfim, de qualquer maneira, é sempre uma coisa, é o nosso dia a dia, né? Você vê isso toda hora, o clínico, o pediatra, vê isso toda hora.
E a gente tem que ir tocando aí, orientando os pacientes, e as vacinas são importantes. Não deixe de, fale com o seu médico sobre o calendário de vacinas do adulto, né? Vacinas que tem que tomar depois de 50, 60 anos, 65 anos. É importante seguir isso. Hoje você pode prevenir muitas doenças, evitar morte precoce, infecções com sequelas graves, apenas por obedecer o calendário vacinal. Ok, meus amigos? Então, um abraço para todos aí. Até a próxima semana. A próxima semana ainda não está confirmado, mas é possível, tem um psiquiatra que eu solicitei que para nós falarmos sobre síndrome do pânico, que é a doença do século XXI, né? Talvez seja um dia antes de quinta-feira, talvez na quarta-feira. Na segunda a gente faz uma chamada orientando. Um grande abraço para todos, um bom fim de semana. Até lá.